Começando por um dos conceitos mais conhecidos, a tríade CIA, ela representa aí os três pilares principais e essenciais da segurança da informação. E aí cada sigla representa, cada letra da sigla representa aí uma inicial, relativa a uma palavra. Então nesse caso aqui a gente tem confidencialidade, o C, integridade, o I e availability, o A, porque no caso aqui seria então um acrônimo em inglês e availability traduzindo seria disponibilidade. Então esses são os três pilares da segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Uma falha, uma vulnerabilidade, sempre vai visar afetar algum desses três pilares, e não exclusivamente. Então pode ser que uma vulnerabilidade afete os três pilares ao mesmo tempo. Por exemplo, se não afetar nenhum desses pilares, provavelmente não se trata de uma vulnerabilidade. Então, porque para ser uma vulnerabilidade, tu tem que afetar o sistema de alguma forma, e se tu está afetando o sistema de alguma forma, possivelmente, tu vai estar afetando algum desses três pilares. Então, começando pela confidencialidade, o que é a confidencialidade? Basicamente, ela garante que a informação não será acessada por pessoas não autorizadas. Então, somente um usuário que é autorizado, ele pode ver certas informações ou acessar certos recursos. Então, por exemplo, se eu sou o usuário Eduardo, eu não deveria conseguir acessar um recurso confidencial, ou uma informação pessoal do usuário João, por exemplo, certo? Então, aí seria o pilar de confidencialidade. Então, um exemplo que afeta a confidencialidade seria o vazamento de dados, que comprometendo aí o sistema. Então, se tem um vazamento de dados, eu consigo ler informações sensíveis afetando esse pilar. A confidencialidade, a defesa dela, se baseia normalmente em duas principais características. A primeira é o controle de acesso, que é justamente esse controle, por exemplo, do usuário Eduardo poder acessar somente as informações do usuário Eduardo. E criptografia, porque a criptografia justamente faz a proteção. Então, se tu tem um vazamento de dados, por exemplo, e esses dados estão todos criptografados, acaba que tu não afetou tanto assim, a confidencialidade. Tu afetou porque de certa forma tu deixou vazar dados, mas tu não afetou 100% esse pilar, já que, como tu aplicou uma criptografia, por exemplo, tu conseguiu proteger, esse fundamento. Beleza? Aí, uns exemplos de ataque então seria o vazamento de dados, um man in the middle que consegue ler informações, que nem a gente viu no capítulo de redes, um bypass de autorização. Então, vamos supor que o sistema está protegendo o Eduardo de acessar o João, mas o Eduardo consegue achar um bypass e daí consegue ler essa informação. Então, aí seria um exemplo de ataque. E assim por diante. Falando de integridade, integridade então, ela assegura que a informação não será alterada de forma indevida, seja por falhas ou por ataques. Então, vamos supor que eu tenho lá um saldo de R$ 100, no banco de dados. Se eu consigo, dando um exemplo de ataque aqui, se eu consigo acessar aquele banco de dados e alterar o meu saldo de R$ 100 para 1 milhão, por exemplo, eu estou afetando a integridade. Eu estou alterando um valor para um valor que ele não deveria ter, certo? De forma correta. Por exemplo, eu faço lá um pedido de 10 canetas, e eu pago R$ 100, mas eu consigo alterar esse pedido para continuar pagando R$ 100, mas eu encomendo então 100 canetas, por exemplo. Aí também estaria afetando a integridade, certo? Se eu consigo acessar o carrinho de outro usuário, eu estou afetando o quê? Eu estou afetando a confidencialidade, certo? Porque eu estou conseguindo ver o carrinho do outro usuário. Só que se, por exemplo, eu consigo deletar o carrinho do outro usuário, então eu estou afetando a integridade do sistema, porque o usuário deveria ter aquele carrinho lá com os itens dele, mas eu estou afetando, eu estou deletando esses itens, por exemplo, e aí eu estou afetando a integridade da aplicação e também da experiência do outro usuário. Tá? Outro exemplo seria um hacker, que ele consegue invadir o sistema de logs e apagar os logs. Ele está afetando a integridade porque ele consegue, por exemplo, apagar os próprios rastros, certo? E, inclusive, um dos meios de auditoria de integridade é justamente o uso de logs, e trilhas de auditoria para tu conseguir verificar se algum valor está sendo alterado de modo indevido. E algumas outras formas de defender, o pilar da integridade seria por assinaturas digitais, por exemplo, que valida se aquela mudança ela é íntegra ou não, ou também com o uso de hashes, que a gente vai aprender na aula de hashes como verificar, por exemplo, a integridade de um documento, de um arquivo e assim por diante. Falando da disponibilidade, basicamente a disponibilidade ela garante que a informação e os sistemas e recursos estejam acessíveis sempre que necessário. Então, por exemplo, se eu quero acessar uma aplicação web e um atacante derrubou aquela aplicação web, ele afetou, a disponibilidade daquele serviço, consequentemente, por exemplo, o usuário que ia acessar aquela aplicação ia comprar um item, não consegue mais comprar, então a gente afetou também a parte financeira da aplicação e os lucros, por exemplo.
Outro exemplo de ataque de disponibilidade muito comum é um ransomware. Então, o ransomware ele criptografa os arquivos. A partir do momento que eu criptografei os arquivos, né, sendo um atacante, a vítima não consegue mais acessar os arquivos dela. E se ela não consegue mais acessar os arquivos, né, a disponibilidade aí está sendo afetada, certo? Então, um ransomware é um exemplo. O ataque mais comum, eu acho, além do ransomware, é um ataque de negação de serviço, né? DDoS, que a gente vai ter uma aula para falar disso. Então, é quando um atacante derruba, por exemplo, uma aplicação, que nem eu dei o exemplo da aplicação web agora mesmo, certo? E basicamente esse seria o pilar de disponibilidade. É importante notar também que uma vulnerabilidade nem sempre ela vai afetar somente um pilar, né? Por exemplo, se eu tenho um ataque de SQL injection, então um ataque que eu consigo alterar o banco de dados. Se eu consigo alterar o banco de dados, eu estou afetando a integridade. Agora, por exemplo, se eu uso o mesmo ataque somente para ler dados, aí eu estou afetando a confidencialidade. Agora, se eu consigo tanto ler arquivos do banco de dados, né, de forma vulnerável, tanto mudar as informações deles, eu estou afetando ambos integridade, ambos confidencialidade. Se eu consigo, por exemplo, apagar também as informações daquele banco de dados, aí eu estou afetando a disponibilidade, porque provavelmente apagando aquele banco de dados, eu estou afetando, né, o próprio funcionamento da aplicação, porque dificilmente a aplicação vai funcionar sem o próprio banco de dados que ela foi feita, né, para utilizar, certo? Então, basicamente, seriam esses os pilares, pessoal. E aí, só voltando aqui nesse slide aqui. Então, quando alguém está trabalhando como security engineer, engenheiro de segurança, ou tu é um gerente de um projeto de TI, pensando em segurança, são esses os princípios que tu vai usar, né, como base para construir um projeto seguro. Então, que forma que um atacante poderia afetar a confidencialidade? Que forma ele poderia afetar a disponibilidade? Que forma ele poderia afetar a integridade? E assim por diante, certo? Só para completar aqui que eu acabei esquecendo de falar, para tu mitigar, né, e para tu proteger a disponibilidade, uma das coisas que tu pode usar é backup. Então, backup tu vai estar defendendo contra o ransomware, por exemplo. Não defendendo contra o ransomware, mas defendendo contra o impacto do ransomware, né, porque tu pode restaurar os teus sistemas. Proteção contra ataques de DDoS, então usar, por exemplo, um AF, usar um Cloudflare da vida. Ou também sistemas de redundância. Então, por exemplo, o atacante derrubou uma aplicação web tua, tu já tem lá um sistema de redundância que vai subir um outro servidor e conseguir manter então a disponibilidade do serviço para os usuários legítimos, tá? Então basicamente essa aí seria a tríade CIA.